Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Jornal das 6, com a jornalista Vanessa Cruz. Os Estados Unidos estarão a preparar-se para uma guerra com o Irão. Foram enviados 12 aviões de reabastecimento para a base das Lajes, na Ilha Terceira. O regime iraniano e Israel estão também a preparar-se para um eventual ataque. O jornal Axios noticia que Donald Trump está cada vez mais inclinado para iniciar uma guerra total contra o regime iraniano numa operação militar conjunta com Israel, regime de Benjamin Netanyahu. Em junho do ano passado, quando atacaram o Irão, os norte-americanos tinham também enviado aviões para a base das Lajes nos Açores. Contamos em direto nesta edição com o Coronel José do Carmo. Muito obrigada pela disponibilidade para nos ajudar a perceber estes desenvolvimentos. A CNN Portugal adianta que foram enviados 400 militares norte-americanos que estavam na Alemanha e nos Estados Unidos para os Açores. O Observador, entretanto, contactou o Ministério da Defesa, que não confirma nem desmente esta notícia, mas pode haver aqui, e de acordo até com as movimentações que percebemos, tanto do lado iraniano como do lado israelita, um sinal de que esse ataque norte-americano possa estar iminente? Bom, o que está em causa são negociações que neste momento os Estados Unidos pretendem impor ao Irão um determinado quadro negocial. O Irão quer apenas aceitar algumas condições e neste momento estamos na fase de gesticulação, em que a gesticulação americana é apoiada por um movimento de forças. Neste caso já está um porta-aviões, está outro caminho, mas não estará lá, em 2 semanas não estará lá, ou, enfim, deve estar neste momento ainda no Atlântico. Deslocou para lá aviões, estes reabastecedores sim ajudam, mas deslocou para lá também ontem umas dezenas de caças e de bombardeiros de curto alcance e, portanto, o que está aqui em causa é uma gesticulação, ou seja, é Donald Trump, os Estados Unidos a fazerem ver ao Irão que estão a falar a sério e, portanto, é melhor o Irão vir a vias de facto e perceber que neste momento não tem condições de sustentar uma guerra e, enfim, o regime está em causa e, portanto, é melhor negociar e aceitar as condições, não aquelas todas, que no fundo têm a ver com os mísseis, têm a ver com uma série de coisas, mas aquelas que são mais importantes. Para Israel também, porque Israel, neste caso, e neste momento é a altura ideal, o Irão está num momento de maior fraqueza, perdeu cerca de metade dos seus mísseis de longo alcance, neste momento o enriquecimento nuclear não está a acontecer, porque, enfim, ou está a acontecer em condições muito diminutas, porque foram destruídas uma série de centrifugadores, isso é uma coisa que demora tempo, e portanto o Irão está numa fase de fraqueza, mas obviamente também está a negociar, porque quer impor as suas condições e vai até ao fim, vai até ao extremo, no sentido que, avisando os Estados Unidos de se houver um ataque, vai fazer isto, vai fazer aquilo, vai... Temos até, entretanto, Sr. Coronel, o presidente do Irão a dizer que não tem medo do martírio, aqui já a reagir ao ultimato feito pelos Estados Unidos, que basicamente é este: ou aceita o regime iraniano desmantelar o programa nuclear ou enfrenta outras opções, e esta militar estará em cima da mesa. Digamos que o presidente, quer dizer, o Supremo Líder, né? O líder supremo, sim, não tem medo, também já qualquer dia ele já está com cancro e qualquer dia também não é por aí, mas o problema não é ele, o problema é o país, não é? Sim, mas essa ideia de que estou aqui e vou a tudo e vou até ao fim, isso faz parte da gesticulação, ou seja, é a tentativa de mostrar que vai ser terrível, que os americanos é melhor não se meterem nisto. Não vai ser fácil, porque o Irão tem de facto um potencial para causar estragos ali à volta, mesmo nos países que são aliados dos Estados Unidos e outros que não são, e portanto o Irão pode fazer aqui um braço de ferro difícil de resolver. É um braço de ferro. Se houver racionalidade, ou seja, se a Guarda Revolucionária, os generais que mandam no fundo naquilo, não é bem o líder supremo, os generais que mandam naquilo, vai haver um momento em que, se forem racionais, percebem que neste momento não têm condições de fazer um braço de ferro com os Estados Unidos. Donald Trump também não o quer fazer, porque a guerra não vai ser assim tão fácil, né? Vai haver ali problemas. Portanto, ninguém quer a guerra, mas também ninguém quer ceder. E os Estados Unidos passaram para este braço de ferro e Donald Trump também não pode recuar. Vai ter que ganhar aqui o braço de ferro.
não vai ficar como fraco. Ninguém quer a guerra, mas as ameaças sobem de tom. Muito obrigada, Coronel José do Carmo, por estes esclarecimentos nesta edição das 6 da tarde. De resto, estas ameaças e esse envio de 12 aviões militares para a base das Lajes por parte dos Estados Unidos estão em destaque a esta hora no site do Observador. E a Brisa aponta para uma reabertura condicionada da A1 na zona de Coimbra ainda esta semana. Ainda esta semana, o troço que abateu devido ao rebentamento do dique do Mondego entre os nós de Coimbra Norte e Coimbra Sul. Estamos a falar desse troço. O diretor executivo da Brisa, Manuel Melo Ramos, garantiu em conferência de imprensa que já fez esse pedido para a reabertura condicionada. Está só à espera do parecer do IMT e do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LNEC. O objetivo é tentar ter tráfego nos dois sentidos, mas apenas na metade da autoestrada que não sofreu danos. Utilizar a plataforma Sul-Norte para ali fazer circular o tráfego. Nós fizemos essa proposta, a proposta está nas autoridades competentes para análise e, portanto, acreditamos que nos próximos dias estaremos em condições de ter o tráfego a circular na plataforma Sul-Norte, naturalmente de forma condicionada. Estão concluídas para já as duas intervenções que tinham como objetivo conter os danos e hoje já começaram as obras de reparação neste troço da A1. O diretor executivo da Brisa deixa a garantia de que a obra vai estar concluída na totalidade já no início do próximo mês. A nossa estimativa é que a obra esteja totalmente concluída até ao final da primeira semana de março. E, portanto, é com esse plano de trabalhos que estamos a trabalhar. Obviamente tudo faremos para ser o mais céleres possíveis, como temos feito até agora. A garantia do diretor executivo da Brisa, para já uma reabertura condicionada ainda esta semana do troço da A1 que abateu. E a Associação Nacional de Municípios defende que as autarquias, que estão a comparticipar os custos das portagens, devem ser compensadas pelo Governo. É o caso dos concelhos que compõem a região intermunicipal de Leiria. Logo depois da passagem da Depressão Christine, o Governo decretou a isenção de portagens em algumas das principais autoestradas da região, apoio que acabou por chegar ao fim no último domingo. Várias autarquias estão a assumir os custos. Pedro Pimpão, o presidente da Associação Nacional de Municípios, avisa que esses municípios não podem ser deixados sozinhos. Os municípios têm orçamentos escassos, têm recursos escassos, e para fazer face a uma dimensão tão grande de encargos financeiros para o futuro e que têm que ser implementados a curto prazo, naturalmente que os municípios têm que ser ajudados nas medidas que a curto prazo implementarem. E, portanto, essa ou outras devem ser medidas, mas eu parto sempre de uma plataforma diferente. Aquilo que nós defendemos é que essa articulação deve ser de uma base inicial. O presidente da Associação Nacional de Municípios, que esteve reunido com representantes de 30 autarquias, algumas das mais afetadas pelo mau tempo. E o PSD defende que a fase de recuperação dos territórios afetados pelo mau tempo já não exige o estado de calamidade. Para o deputado e vice-presidente da bancada social-democrata António Rodrigues, a declaração de estado de calamidade foi uma resposta a uma fase de urgência. Agora, no entender do PSD, a recuperação dos territórios afetados já não exige esse mecanismo legal que é defendido, por exemplo, pelo PS. É preciso avaliar quais é que são os impactos do estado de calamidade nestas circunstâncias e eu julgo que neste momento já não estamos numa situação deste tipo. Uma coisa é termos presente que há danos que foram produzidos de forma tremenda e, portanto, a calamidade que houve e que o Governo apresentou justificava-se no momento em que havia vias de comunicação cortadas, não havia comunicações, não havia energia, não havia acesso à água potável. António Rodrigues, deputado do PSP, em entrevista no programa Sofá do Parlamento. Antes destas declarações, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, à semelhança dos autarcas, insiste que o Governo deve avançar com a declaração de estado de calamidade pelo menos até ao final do mês de junho. José Luís Carneiro defende que só assim é que o Estado pode dar uma resposta mais ágil e menos burocrática às populações. Vanessa, o PS apresentou 13 propostas ao Governo para as zonas afetadas pelo mau tempo.
Podes deixar-nos aqui 3 ou 4? Isenção de portagens, que pode ir até setembro, é pelo menos isso que quer o PS. O Estado a pagar até 3 salários mínimos aos trabalhadores mais afetados pelo mau tempo e o apoio do Estado para a reconstrução de habitações, que vai até aos 10 mil euros, é insuficiente para o PS, que quer que o cálculo seja feito para que a taxa de esforço das famílias não seja superior a 10% em relação ao esforço de rendimentos do ano passado. Também o Chega está a esta hora com André Ventura a apresentar propostas. Vamos dar conta dessas propostas na edição das 7. E a Câmara Municipal de Leiria pede ao Estado que recupere o controle da rede elétrica. 3 semanas depois da passagem da Depressão Christine, a Câmara Municipal de Leiria estima um prejuízo de quase 800 milhões de euros. Números apresentados pelo autarca Gonçalo Lopes numa conferência de imprensa esta tarde. Entre danos em habitações, empresas e quebra da atividade económica, os prejuízos podem chegar aos 800 milhões de euros. O autarca está especialmente preocupado com o restabelecimento da energia, como dizias, tendo em conta que os habitantes de Leiria representam mais de metade dos clientes sem luz nesta altura em todo o país, são mais de 4 mil, e por isso Gonçalo Lopes quer que o Estado volte a tomar as rédeas da rede elétrica. As autoestradas da eletricidade têm que ter uma soberania e um controle do Estado português. Não há volta a dar. Tivemos o LESI, tivemos o apagão. E agora tivemos isto. Se continuarmos a dormir, pode acontecer outra vez. Mais povo vai ficar sem eletricidade mais tempo. Bem, ou há, de facto, um investimento na infraestrutura, no controle, no acompanhamento, ou então estamos sujeitos a que isto volte a acontecer no outro ponto do país, em qualquer altura. E não queiram. Os que não são de Leiria, a gente sabe o que é sofrer 3 semanas sem luz. É o pedido do Presidente da Câmara de Leiria, dirigido diretamente ao Governo. E há outras notícias a marcar a tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro. A PSP registrou mais de 1.600 queixas relacionadas com a violência no namoro no ano passado, um aumento de 15% em relação ao ano de 2024. Entre os dias 9 e 13 de fevereiro, a operação No Namoro Não Há Guerra contou com quase 400 ações de sensibilização junto dos jovens do terceiro ciclo e também do ensino secundário. Já há comissões de proteção de crianças e menores em todo o país, é o que anuncia a Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Clara Marques Mendes, sendo que o Governo está a estudar a possibilidade de criar comissões intermunicipais nas zonas onde há menos processos. 2 baixas, os 2 vereadores do Chega eleitos para a Câmara Municipal do Funchal vão passar a exercer o mandato como independentes, justificam a decisão à agência Lusa com divergências com o líder do partido na região. Contam que Miguel Castro procurou impor uma assessora a estes 2 vereadores. Tanto Luís Filipe Santos como Jorge Afonso Freitas anunciaram a desvinculação do Chega. A Bolsa de Lisboa voltou a subir hoje e atingiu um novo máximo desde junho de 2008. Fechou em alta a acompanhar a tendência europeia, avançando para 9.142 pontos. Aproxima-se do máximo registado há 18 anos. Ajudou o impulso da Mota-Engil, que subiu mais de 4%. A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Namoro instaurou um processo de contraordenação para apurar os factos ocorridos no jogo de ontem entre o Benfica e o Real Madrid para a Liga dos Campeões. A UEFA também já tinha anunciado um inquérito. O jogador do Real Madrid alega que o extremo argentino do Benfica lhe chamou macaco. Prestiani nega as acusações. O incidente aconteceu depois do golo do Real Madrid no Estádio da Luz. Levou a uma interrupção de mais de 10 minutos desta partida. O Benfica tem saído em defesa de Prestiani. Ricardo, tens acompanhado os Jogos Olímpicos de Inverno? Sabes que o curling tem um efeito hipnótico em todos nós. Sim. Mas também tenho visto patinagem. Sim, hoje de manhã houve uma prova feminina de sprint, de equipas de esqui, e houve um intruso que invadiu a pista para tentar ficar em terceiro lugar. Foi apanhado? Vamos perceber. Mas é daqueles que leva bandeiras e cartazes? Não? Olha, é um intruso algo inusitado, posso dizer, um cão-lobo. Há um vídeo até que mostra o cão a ir atrás dos atletas, passou as barreiras de segurança, entrou pela pista adentro, já na reta final desta prova de esqui, enquanto a atleta grega e uma atleta croata estavam a correr os últimos segundos para ver quem terminava em primeiro. Ora, o cão-lobo foi atrás delas, não as conseguiu ultrapassar, mas cruzou a meta em terceiro, portanto ficou em terceiro lugar. Fez um bom tempo esse... Ainda não percebi se é um cão ou um lobo?
É um cão-lobo, parece um husky, sabes? Cão-lobo? Mais ou menos, parece mais ou menos um husky. Sim. Já percebi que de raças. Bom, adiante. Qual foi o tema? Qual foi o tema? Não, qual foi o tempo? Olha, não sei que tempo é que foi que ele fez de prova, até porque ele entrou a meio, mas chegou a atrapalhar de facto a cronometragem. Quando cruzou a meta, o sensor confundiu o animal com um participante da prova, acabou por bloquear o tempo da atleta brasileira Eduarda Ribeira. Depois, o resultado foi corrigido pela organização. A atleta Duda, esta atleta brasileira, como é conhecida, ficou na 24ª posição. Bom, mas o pobre do animal recebeu alguma medalha ou o que lhe aconteceu? Olha, primeiro que tudo, houve também a dúvida que tu tiveste sobre ser um cão ou ser um lobo. Quando eu tenho muita prática disto, sabes que de bicicleta os cães vão ladrar atrás da bicicleta. Pois vão. Não recebeu prémio nenhum, mas fica para a história destes Jogos Olímpicos de Inverno. Pronto, a história de um cão, de um canito que se introduziu numa corrida nos Jogos Olímpicos de Inverno. Já a seguir vamos ao vencedor.